alegria estar aqui com os irmãos. Eu sou missionário ali da organização Palavra da Vida, sou professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida, no Betel Brasileiro, e faço parte de Perspectivas Brasil. Eu louvo a Deus pela vida do professor Saião, do pastor Saião, mas eu discordo com ele sobre as estrangeiras, né? Porque eu sou casado com uma estrangeira. E Deus tem um senso assim, de humor muito interessante. Eu dava aula na escola dominical e falava que crente que não leva Bíblia é crente do Paraguai. Eu fui justamente me apaixonar por uma paraguaia verdadeiramente legítima. De maneira que se você fizer qualquer piadinha sobre o Paraguai, isso pode virar motivo de sustento, porque além disso, além de crente, eu sou advogado. E Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, né? Ok, mas piadinhas à parte, o que eu quero fazer hoje aqui com os irmãos é... O pastor Saião, ele já fez um panorama sobre Israel. Eu quero mostrar os motivos e as razões bíblicas para o surgimento de Israel, ao surgimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, e qual que é o destino, tanto de Israel, o destino escatológico, quanto o destino da igreja. Então, se você tem sua Bíblia e você não é crente do Paraguai, você abre a sua Bíblia, né? As partes mais importantes, mas é interessante, eu falo assim, mas eu amo o Paraguai. Eu amo a minha esposa, só que eu não posso cantar mulher brasileira em primeiro lugar, eu tenho que falar mulher Paraguai em primeiro lugar, né? E é uma alegria estar aqui com os irmãos. Olha só, esse versículo que está projetado aí, livro de Gênesis capítulo 3:15, ele é chamado de o proto-evangelho. Ele faz parte de uma série de anúncios, de pronunciações do nosso Deus, logo depois da queda. A história bíblica, ela basicamente é dividida em 4 partes: criação, queda, redenção e consumação. Esse versículo é a razão, digamos assim, para o surgimento de Israel. Porque olha o que diz esse versículo. Porém, esse verbo aqui está no futuro, obviamente você está conseguindo ver isso, mas quem está falando isso é Deus. Ele está fazendo um pronunciamento dizendo o seguinte: porém, inimizade entre ti, falando para a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Note que o apóstolo Paulo vai falar que o texto de Gênesis não estava falando dos descendentes, mas estava falando do descendente, esse varão guerreiro que é prenunciado em Gênesis capítulo 3:15. Este te ferirá a cabeça, ou seja, esse varão guerreiro aqui que é anunciado, e ferir a cabeça aqui, na verdade, está se referindo ao aniquilamento. Não estou falando sobre a doutrina do aniquilamento, mas de que, de fato, esse varão guerreiro que é prometido nessa passagem, ele vai promover uma destruição de Satanás, não é simplesmente um enfraquecimento. Mas diz o seguinte: e tu, se referindo à serpente, lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a redenção promovida por Deus, ela tem alguns desdobramentos que são extremamente importantes. A primeira questão aqui que a gente pode olhar é que, em primeiro lugar, esse texto está dizendo que quem vai promover essa salvação é o próprio Deus. Em segundo lugar, que essa salvação, ela garante que Satanás será destruído. Ele não só vai ficar amarrado, nem com a corrente curta nem comprida, mas ele vai ser destruído mesmo. Uma terceira consequência é que a salvação, ela afetará a humanidade como um todo, porque esse varão guerreiro, ele vai ser alguém que virá da semente da mulher. Agora preste atenção, quando a gente começa a olhar isso, essa mulher, ela não é nenhuma alienígena ou nenhuma mulher, seja lá de que gênero for, lá da Avenida Paulista, e que ela vai brotar como cogumelo. Então, o texto aqui, pelo pouco de revelação que a gente tem, ele já está puxando a ideia de que tem que haver um pano de fundo de nação para que essa mulher, ela venha de uma família piedosa, que queira ouvir a voz do Senhor, que seja, digamos assim, o veículo para que esse varão guerreiro,
ele venha. E Gênesis 3,15 já está começando a montar, já está começando a apontar para essa salvação que está, digamos assim, num estágio seminal ainda. E diz mais o seguinte: a salvação então virá através de um mediador que de maneira orgânica está relacionado com a raça humana. Então, embora dentro de um progresso de revelação a gente não tenha o nome de Jesus Cristo aqui, nós olhamos para essa passagem com a leitura que nós já fazemos da Bíblia toda, inclusive do Novo Testamento, e nós falamos, de fato essa passagem está falando de Jesus. Agora, nós conseguimos fazer essa leitura porque nós temos a revelação completa. Mas o leitor imediato que ele está vendo esse versículo, ele está falando, vai ser um descendente da mulher, e esse descendente vai esmagar a cabeça da serpente, e ele tem que estar relacionado com a raça humana. Então, por esse versículo, o Senhor Jesus Cristo ele não viria junto ou próximo da sua morte, chegando e dizendo, olha, cheguei, vou subir na cruz do Calvário e vou morrer. Ele teria que ter uma relação orgânica com a raça humana, e ele teria que se identificar comigo e com você. E é isso que o autor da Epístola aos Hebreus fala, que ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer conosco, porque de fato ele tem uma natureza humana. Então esse versículo, ele exclui qualquer possibilidade de que seja um ser divino desprovido de natureza humana. Então esse versículo, ele aponta para a necessidade de alguém que seja relacionado e vinculado à raça humana, mas que também deveria ter poderes para destruir o próprio diabo. E é isso que esse versículo ele começa a apontar. E aí diz o seguinte, que a salvação, ela está ligada ao sofrimento do Redentor. Então, com esse pano de fundo em mente, a gente vai passar um pouquinho para frente, para o livro de Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. O livro de Gênesis ele é dividido em termos maiores, né, o que a gente chama de divisão macro, em duas partes. Os capítulos 1 a 11, eles falam da chamada a história primeva, mais conhecido como o primeiro capítulo da história da humanidade, porque Deus não está tratando de uma nação específica. Alguns chegam a comentar, a minha área, Antigo Testamento, de que o livro de Gênesis, esses 11 primeiros capítulos, eles funcionam como se fosse um trailer de um filme. Ele está desenvolvendo e desenrolando como que vai ser o drama da raça humana que foi criada por Deus e que ela cai. Agora veja só, a segunda parte vai dos capítulos 12 a 50, que é chamada de história patriarcal, porque ela se volta para um homem que depois vai se transformar num clã. Esse clã depois ele vai dar vazão para o surgimento de uma nação. Agora, o curioso é que o livro de Gênesis ele é todo escrito de uma forma narrativa, que é o que a gente chama de forma de prosa, né? Não é jogar fora conversa e prosa, não. É uma narrativa. Só que esses 3 primeiros versículos, eles têm uma quebra literária, que é uma espécie de poema, né? Eu sou professor de hebraico no SBPV, junto com outros professores, e quando você quer chamar a atenção do leitor para algo importante, um recurso que existia naquela época era você mudar o estilo literário que estava sendo adotado. Então, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, ele fornece uma espécie de conexão entre a primeira parte, que vai dos capítulos 1 a 11, e depois Gênesis 12 até a parte 50. Agora preste atenção, nesses versículos aqui, diz assim: então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu escolhi a NVI, exatamente porque ela frisa muito bem aquilo que o texto hebraico quer mostrar. Abraão estava sendo chamado não porque ele era melhor. Diga-se de passagem, Abraão, ele estava vindo da região de Ur. Ele, na verdade, era, digamos assim, quase que um macumbeiro. Por favor, não fique escandalizado com isso.
A religião da Caldeia era o zoroastrismo, e Abraão conhecia muito bem aquilo. E Abraão, Deus teve que usar de um longo processo para que a família patriarcal se visse livre, por exemplo, da idolatria. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós estamos falando praticamente de 1000 anos que Deus vai levar para extirpar de vez o engano e a idolatria na vida do seu povo. E isso não vai ser diferente, por exemplo, com Abraão. Agora, Deus está chamando Abraão exatamente porque Deus vai abençoá-lo, para que ele seja de fato esse instrumento de bênção na vida, digamos assim, para as outras nações. Olha só, por exemplo, como é que o Novo Testamento faz a interpretação, e olha a parte que o Novo Testamento cita. Você vai observar que nesse discurso aqui, o discurso ali de Pedro, em Atos capítulo 3, não é citado, por exemplo, Gênesis capítulo 12, 1 a 3 por completo, é citado só a última parte. Olha só: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado a seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. A estrutura dessa passagem, ela pode ser representada de forma gráfica, basicamente dessa forma. O Dr. Eugene Merrill, ele diz o seguinte, que essa passagem, ela não tem nenhum imperativo, no sentido que nós conhecemos na língua portuguesa, mas na verdade, são 2 verbos que são regidos, por exemplo, por outras 3 questões importantes. Então, se a gente fosse colocar isso em português bem claro, você poderia colocar isso aqui como se fosse no subjuntivo, que é o modo do propósito. Deus estava chamando Abraão: saia para que você seja, ou seja, para que a partir de você eu faça uma grande nação, eu o abençoe, eu engrandeça seu nome, você seja bênção para os que abençoam, maldição para os que o amaldiçoam, e o instrumento de bênção para todas as famílias da terra. Dentro da língua semítica, a parte mais importante não é o que é dito primeiro, é o que é dito por último. E o que Deus está querendo fazer com Abraão é exatamente transformar ele, digamos assim, num canal de bênçãos. Então você olha, por exemplo, esse gráfico aqui, imagine que cada quadradinho desse aqui é uma família da terra. Então Deus está dizendo: eu o abençoarei, para quê? Para que a partir de você todas as outras nações sejam abençoadas. Então a bênção da aliança abraâmica, ela era uma bênção que tinha como propósito tornar a família de Abraão o canal de bênçãos sobre a face da terra. Então a gente pode ver claramente que Deus tinha um plano mediatório, não que ele precisasse disso, mas que ele deliberadamente escolheu alguém totalmente sem mérito nenhum para transformá-lo, digamos assim, no primeiro patriarca desse pano de fundo, desse contexto de fundo que vai ser o pai da nação de Israel. Então Israel começa a surgir exatamente com esse objetivo. Deus está dizendo: Abraão, eu vou te abençoar para que por meio de você, que não é por causa de você, é por meio de você, todos os povos serão abençoados. Embora nós não sejamos Israel, algo que nós precisamos levar em consideração é quais são as bênçãos que Deus nos dá, porque pensando nesse plano mediatório de Deus, Deus faz isso com a sua igreja, não porque nós somos melhores, e isso o apóstolo Paulo deixa isso muito claro na Epístola aos Coríntios, mas porque Ele quer nos usar. E as bênçãos de Deus sobre o seu povo é para que nós sejamos os instrumentos de bênçãos de Deus na vida de outros povos. Então olha só, Deus está abençoando a vida de Abraão para que ele seja um instrumento de bênção para as outras nações. Agora preste bastante atenção. Essa passagem que está projetada aqui é Êxodo capítulo 19, versos 5 a 6. O livro de Atos e o Antigo Testamento vão dizer que quando o povo, a família de Abraão, por causa daquela questão migratória, questão da fome,
Eles vão descer para o Egito, eles são aproximadamente 70 pessoas. O livro de Êxodo vai falar que quando eles vão sair ali, logo depois do cativeiro, nós estamos falando aí mais ou menos de 600 mil homens preparados para a guerra. Se você faz uma contagem razoável, e homem aqui não só no sentido de gênero masculino, mas nós estamos falando de alguém que seja pai de família. Ou seja, ele tem que ser do gênero masculino, obviamente, mas tem que ser casado e tem que ter filhos. Então, se a gente fazer uma conta mediana aí, mais ou menos, de 4 por 1, 6 vezes 4, 24. Nós estamos falando já de uma população de 2.400.000. Ou seja, o Egito, embora a gente associe o Egito com escravidão, onde o povo vai ficar, que é no território de Gósen, e os próprios faraós, eles reconhecem isso, né? Eles cresciam e eles chegaram a fazer esse comentário, que as parteiras hebreias, elas eram, digamos assim, tinham uma perícia muito grande, as mulheres supostamente eram muito férteis. Mas na verdade isso é a bênção de Deus. De acordo com o livro de Êxodo, capítulo 19:1, essa passagem aqui, nós estamos mais ou menos por volta de 90 dias depois que o povo está saindo do êxodo ali, ou seja, que o povo está saindo do Egito. Eles estão chegando ali, nós estamos perto já de Êxodo capítulo 19, digamos assim, dos 10 mandamentos, e esse chamado aqui é um chamado muito semelhante ao chamado que está acontecendo ali no livro de Gênesis capítulo 12. Só que em Gênesis capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão, que é uma eleição para serviço. O chamado aqui já é um chamado para a nação. Então nós estamos já saindo de um clã, de uma família, e saltando para uma nação que já tem uma posição aí de quase 2,5 milhões de habitantes. Então Deus está chamando o seu povo e está dizendo o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis 3 coisas: a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ou seja, Deus tinha o direito de escolher um povo, porque Ele, na verdade, é o dono de todas as coisas. Isso aqui é a justificativa bíblica. Não é porque Abraão era melhor ou quase crente. Vós me sereis reino de sacerdotes. Não estava dizendo que todo israelita seria sacerdote. E nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. De fato, essa passagem aqui, ela funciona como um tripé. Os estudiosos do Antigo Testamento chegam a dizer que todo o resto do Antigo Testamento deveria ser interpretado à luz dessa passagem. Por quê? Porque essa passagem, ela define a missão do povo de Israel já como nação. Ou seja, Israel não é melhor do que nenhuma outra nação, mas eles estavam sendo chamados exatamente para servir. Em quais aspectos? Propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa. Alguns até dizem que isso aqui justifica os cativeiros, por exemplo, que o povo acabou tendo por não cumprir isso aqui. Então vamos lá. A primeira expressão aqui, que a palavra, a NVI usa, tesouro pessoal ou propriedade peculiar, ela se refere àquilo que não entrava na casa do tesouro. Nós conhecemos muito bem essa expressão lá de Malaquias capítulo 3, 10. A casa do tesouro era um grande armazém que ficava em volta do templo. As pessoas não pagavam ou não levavam seus dízimos fazendo Pix ou cartão de crédito ou coisa desse jeito. Elas tinham que fazer o pagamento dos seus dízimos com produto in natura. Você já imaginou no momento do ofertório aqui na igreja, de repente você vê um boi entrando, um bezerrinho, um cabrito que sai pulando, né? Uma ovelhinha, pessoas trazendo, por exemplo, oferta de cereal. Arroz hoje está uma fortuna. Aí chega um irmão, vou dar um saco de 60 quilos, o povo ia pular aqui na frente. Então olha só, isso era levado para a casa do tesouro. Agora, quando isso entrava para a casa do tesouro, isso se transformava em moeda de troca.
Isso é chamado de segular. E o que Deus está dizendo para Israel é: vocês não vão ser uma moeda de troca. Eu vou tirar vocês da casa do tesouro e eu vou usar vocês, na verdade, como a minha propriedade peculiar, para que as outras nações venham conhecer o meu nome pela mediação de vocês. É isso que Deus está prometendo para Israel aqui nessa passagem. Um segundo aspecto dessa passagem é que ela diz, por exemplo, que Israel seria uma nação sacerdotal. Quem vai explicar melhor quais são as funções sacerdotais de forma resumida é a passagem de Hebreus capítulo 5. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele vai destacar pelo menos essas questões aqui relacionadas. Diz que o sacerdote, ele lida com as coisas concernentes a Deus a favor dos homens. A expressão grega aqui, ela tem a ideia de alguém que se coloca à frente do povo, a favor do povo e diante de Deus. E isso lança luz para a gente interpretar o que Deus estava querendo de Israel. Deus almejava que o seu povo fosse literalmente uma nação medianeira, que se colocasse, que se intercedesse exatamente pelas outras nações. Olha só, capaz de condoer-se, isso modernamente é traduzido por uma palavra: empatia. Israel deveria ser empático, e não como a gente faz, né? Deus, manda fogo para aquele vizinho chato meu, que tem um cachorro às 3 horas da manhã latindo, né? O que Israel deveria fazer era interceder, condoer-se, né? Está rodeado de fraquezas. Israel deveria olhar para a sua condição e ter a mesma simpatia pelos seus vizinhos, oferecer sacrifícios, porque todo sumo sacerdote é chamado por Deus. Então, olha só, quando a gente começa a olhar para esses aspectos, né, isso aqui na verdade é uma plana. Eu me lembro que eu tomei uma surra por causa disso daqui, né? Quem é carpinteiro sabe que isso aqui tem uma lâmina bem afiada, e eu gostava de usar isso aqui para pegar e cortar madeira. Nossa, meu avô viu isso daqui e falou: como é que você faz isso, né? Bom, não preciso nem contar o resto da história. O fato é que isso aqui precisava ser usado de forma bem peculiar. Isso é igual a criança que senta num piano de 90 mil reais sem lavar as mãos, né? A mãe que vê um negócio desse vai surtar na hora. Mas olha só, a separação de Israel, ela era uma separação para que exatamente Israel fosse distinto das demais nações para cumprir o seu propósito maior. Que é isso que essa passagem ela está mostrando para nós. Então Deus está mostrando digamos assim, todas essas características de Israel e dizendo: eu resgatei, eu livrei, eu salvei vocês, para que vocês venham desempenhar esse munus, essa responsabilidade diante da terra. Então, Deus não escolheu Israel porque Israel era melhor. E é isso que normalmente nós não levantamos quando a gente fala de Israel. Israel foi levantado por causa de um serviço. E um serviço que deveria ser feito diante das outras nações, um serviço que o próprio Deus encarregou Israel para fazer esse serviço. E na medida que Israel não é servido, na medida que Israel não cumpre com esse propósito, a nação passa a ser avaliada de forma muito negativa. Isso vai ter alguns problemas e vai acarretar algumas questões aqui. Ok, então a gente pode, de certa forma, dizer o seguinte: o que Êxodo 19, 5 a 6 está fazendo? Qual que é a razão, o propósito disso? Se a gente pegar aqui a expressão propriedade peculiar, está falando de exclusividade, do valor, e usado para demonstrar. E reino de sacerdotes está falando de mediação, empatia, e nação santa é o que Israel era em relação a eles. Então a gente pode olhar todas essas três funções, todas essas três características, elas abrangem ângulos diferentes. Propriedade peculiar é o que Israel seria em relação a Deus. Reino de sacerdotes é o que eles seriam em relação aos outros povos. E nação santa é o que eles são, diferentemente das outras nações, ou seja, eles são separados, eles são consagrados em conformidade. Essa passagem é importante porque depois a gente vai ver
essa passagem ela tem uma relação com a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas a gente precisa entender como que o Novo Testamento usa essa passagem. Então, olha só, Deus está chamando o seu povo, designando e dizendo: vocês têm uma tarefa e um serviço que vocês precisam desenvolver. Agora, dando um salto aqui, e de certa forma, abra a sua Bíblia, se você é crente, livro de Deuteronômio, capítulo 29, capítulos 25 a 29, como diria uma criança, né? Livro do Doutoronômio, Deuteronômio, capítulo 29, versos 25 a 29. Essa aliança, ela começa a explicar, ela é uma aliança condicional, aqui de Deuteronômio. A partir dos versículos 25 a 29 diz assim: então se dirá, lembre-se que o povo foi colocado, uma parte vai ficar no Monte Ebal e outra vai ficar no outro monte, que é o Monte Gerizim. De um lado estava sendo lidas as bênçãos e do outro lado estava sendo lido as maldições. E é muito curioso porque nesse momento em que a aliança, o pacto, né, ele é lido, quem Deus toma por testemunho são os céus e a terra. Então olha só, quando você lê o Antigo Testamento e você começa a ver dizendo que tem fome na terra, que não está chovendo e que o povo está passando seca, isso não é só a previsão do tempo que sai no jornal hoje ou em qualquer jornal que você gosta de ver. De fato, Deus havia tomado os céus e a terra por testemunhas, e isso, a falta de fertilidade, a falta de chuva, era uma demonstração que o povo não estava cumprindo a sua parte no pacto que Deus havia estabelecido. Por exemplo, o livro de Ruth começa exatamente falando de uma seca. O livro de Ruth, na verdade, está exatamente na época do período dos juízes, que é aquele período de caos. E o caos ali, ele foi instaurado porque o povo está se afastando dos caminhos do Senhor, e Deus está fechando os céus e está fechando a terra, e o povo começa a passar fome. Então, quando você vê levitas, sacerdotes saindo da sua terra, você vê seca. É o que acontece, por exemplo, com o profeta Elias, que ele pula na frente de Acabe, né? E ele fala: tão certo quanto vive, eu estou na frente do Senhor, durante 3 anos nenhuma chuva cairá. Aquilo ali não é só uma previsão de tempo. O que a acusação que está sendo feita é: vocês não estão cumprindo a parte de vocês nessa aliança que é condicional, e por isso o Senhor não vai trazer as bênçãos que Ele havia prometido. Mas presta atenção, o que diz essa parte da aliança? Então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles, quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que eles não lhe haviam designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. O Senhor os arrancou de sua terra com ira, indignação, grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Essa é uma pequena parte da aliança, e é a parte mais grave, que está mostrando que se o povo persistiu na sua idolatria, que é um problema crônico de Israel, ou seja, a maior surra que Deus ia dar no seu povo seria o cativeiro, e isso vai acontecer. O cativeiro assírio, ou seja, a tomada das 10 nações do Reino do Norte, e praticamente eles desaparecem, eles vão se converter nos samaritanos, que é uma espécie de povo misturado, e o Reino do Norte vai desaparecer sem a identidade israelita por completo, e o Reino do Sul, que são as 2 últimas tribos, eles vão ser levados para a Babilônia. Então Deus está dizendo: se vocês não cumprirem tudo isso e não fizerem o que eu estou determinando para vocês, eu vou tirar vocês aqui da terra. Então nós podemos ver que essa questão do cativeiro é a disciplina mais rigorosa que Deus havia estabelecido para o seu povo. E isso acaba sendo importante para a gente entender o porquê dessas disciplinas sobre a vida do seu povo. Agora, a gente saindo aqui, dando um salto para o Novo Testamento, eu já estou pegando o Evangelho de Mateus,
Mateus ele escreve para uma audiência judaica e ele tem basicamente um propósito de defender que de fato o Senhor Jesus Cristo era aquele Messias prometido. Tanto é que Mateus usa um recurso muito interessante que diz assim: e isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta fulano de tal. Essa expressão ela vai acontecer recorrentemente no Evangelho de Mateus. Aí você fala, mas por que isso é importante? Qual que é a importância disso? Porque só no Evangelho de Mateus vai ter um conjunto de 3 parábolas, que são chamadas de parábolas do reino, ou as chamadas as parábolas do reino. Por quê? Biblicamente falando, de fato, o nosso Deus tem um plano para Israel, e o Senhor Jesus Cristo vem para consumar esse plano na vida de Israel. Só que Mateus começa a demonstrar que a rejeição de Israel em relação à pessoa enviada por Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, vai resultar na oferta do reino para um outro povo, que vai ser exatamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é que Mateus vai fazer isso? Ele vai fazer então nessa série de 3 parábolas que está lá nos capítulos 21 até os capítulos 22, e isso aqui de certa forma é crescente. Então ele pega a primeira parábola dos 2 filhos, e aí tinha dito que um filho, o pai chama um dos filhos para ir na vinha, ele não quis ir, mas aí depois ele se arrependeu e foi. E são gentios. E aí diz que tem um filho que iria, mas depois não foi. Esse filho, de forma retratada, é Israel. Depois ele passa para a parábola da vinha. Fala que um homem, ele tinha uma vinha, e essa vinha é o povo de Deus, e ele vai para uma terra distante. E toda vez que uma parábola diz, e ele foi para uma terra distante, é porque no final vai ter uma prestação de contas. E aí ele manda vários servos, ele arrenda essa vinha. E aí o que acontece? Vai ter uma série de servos que vão lá pedir uma prestação de contas para aquela vinha que foi arrendada. E aí esses servos, quando eles vão pedir uma prestação de contas, e nessa parábola eles significam os profetas, você vai ter algumas cenas que são muito estranhas. E aí olha só, e aí essa parábola aqui, ela tem um fator curioso. O dono da vinha manda o seu filho, o herdeiro. Só que para quem esse senhor ele arrenda a vinha, os arrendadores, os arrendatários aqui, eles vão olhar e vão enxergar e falar assim: eis que é chegado o herdeiro, vamos matá-lo. Para o judeu que está lendo isso, fala assim: peraí, esse pessoal perdeu a noção, como assim você vai matar o herdeiro? Então olha só, Jesus estava chamando a atenção para o quanto Israel estava sendo violento, estava sendo rebelde, e o quanto o povo de Deus estava sendo sem noção em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, por fim, nós vamos aqui para a terceira parábola, que é a parábola dos convites, do convite das bodas. Abre a sua Bíblia aí, só para a gente dar uma olhada aqui. Mateus capítulo 22, essa parábola é uma parábola de banquete, e é uma parábola que culmina, no texto não está escrito, mas a tradição, ela vai afirmar isso, é uma parábola de um banquete, em que o suzerano, o rei, ele na verdade vai promover a coroação do seu próprio filho. E aqui você vai ter pelo menos 4 comportamentos diferentes. Então olha só, começa assim, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, e o próprio versículo ele mostra que essas parábolas, elas têm uma continuidade, e diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, que na verdade vai se casar e vai se tornar rei. Quem que é esse rei? Jesus. Ou seja, esse é o tipo de evento que você não falta. E aí o Senhor Jesus Cristo começa de forma parabólica, mostrando como que a rejeição de Israel, ela foi crescente. E aí diz assim: então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Como assim você não quer ir para esse tipo de festa?
Isso aqui não é o tipo de coisa que você fala assim, vai ter o Ebom, eu vou ver se eu vou. Não, não é isso. Isso aqui é o evento do seu soberano, que o filho vai casar e que ele vai ser o seu rei um dia. Você não pode se recusar. Mas o cara dá uma desculpa amarela aqui. Ou seja, ele está sendo indiferente. Jesus mostra que a rebeldia de Israel, ela começa com uma indiferença. E aí olha só o versículo 5. Eles, porém, não se importaram e foram para o seu campo, e outros para o seu negócio. Por quê? Porque os servos eles vão anunciar, e o versículo 4 diz assim: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Olha só, eles porém não se importaram, e se foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio. Jesus diz que a nação saiu de uma situação de indiferença e ela cai numa situação de pouco caso. Isso é como qualquer outra coisa, nós vamos lá se der tempo. E aí olha só, e o pior ainda, o Senhor Jesus Cristo no versículo 6, de forma profética, diz assim: e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Como assim você pega e maltrata alguém que está convidando você para uma celebração